Subo aqui hoje para falar de uma coisa muito grave, mas bem grave, relacionada a esse governo do estado. Volto aqui falar sobre o caso FAPEC, um contrato milionário, sem transparência, com indícios fortes de irregularidades apontados pelo Tribunal de Contas, firmado com essa Fundação de Apoio à Pesquisa e à Cultura do Mato Grosso do Sul. E o mais grave de tudo é que o governo simplesmente ignora essa casa. Em 24 de março, num acordo firmado com a liderança do governo aqui, a gente enviou um requerimento com pedido de explicações, o 457/2025. Fazem mais de 2 meses e nada de respostas. O governo prometeu e não cumpriu. Um desrespeito aqui a essa casa. Praticamente nenhuma informação da execução desse contrato com a FAPEC. É inaceitável a forma que se trata aqui os recursos públicos. Esse contrato inicial de 38 milhões de reais, sem licitação, de abril de 2024, não é o único. A FAPEC também tem outros contratos aqui com esse governo. Um contrato com a Secretaria de Educação no valor de 58,3 milhões, assinado em setembro de 2022, sem licitação, um mês antes das eleições para governo do estado. Um contrato também com a Paraná Educação, no valor de 36,8 milhões de reais, assinado em julho de 2023. Um contrato por ano. Coincidentemente, os 3 maiores contratos que a FAPEC tem ao longo da sua existência e em atividade. E as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas ainda estão sem ser sanadas. Somando os 3 contratos, a gente está falando de 133 milhões de reais contratados sem licitação. Em maio desse ano, no dia 8, um blog político aqui de Curitiba revelou que o TCE já tinha identificado falhas no contrato da Casa Civil. Elencou orçamento mal estruturado, sem controle real de gastos. O governo Ratinho não comprovou valores dos contratos e nem comparou o custo com outras fundações de como poderia ser esses contratos. E aí fica a pergunta: qual é a intenção de uma coisa tão mal arrumada assim? E a minha equipe foi pesquisar. E aqui eu quero trazer alguns apontamentos. Alguém conhece essa casa agropecuária aqui no Paraná? Ela recebeu 507 mil reais de um contrato. Ah, gente, desculpa, ela não é do Paraná. Ela é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. 507 mil reais de compra de insumos agrícolas para um contrato de inovação, de modernização. Está aqui, ó. Comprando, se foi feita a compra, está no site da FAPEC, porque no governo do estado a gente não tem acesso aos documentos. 507 mil reais. Incentivando o comércio de Mato Grosso do Sul? Será que essa é a pergunta que eu tenho que fazer? O próprio governo do Paraná não gasta no Paraná porque o ICMS do Paraná, aprovado aqui pela base do governo, é o mais caro do Brasil? O que tem por trás? Num contrato de inovação, a compra numa casa agropecuária. E uma casa bem modesta, bem humilde. Olha aqui a foto, a imagem da simplicidade. R$500 mil gastos lá. Um outro exemplo, também, é um gasto no valor de 107 mil reais numa empresa de material de construção civil em Rio do Sul, Santa Catarina. Estão presentes no contrato de gestão e inovação do governo do Paraná, de consultoria, de propriedade intelectual de software e de inteligência. E está aqui. Compra em Santa Catarina. 107 mil reais numa loja de construção, material de construção civil em Rio do Sul.
E aí fica a pergunta: o governo do Paraná contratou um serviço de inteligência, de expertise única, pois tem a licença e a dispensa de licitação para ser feito esse processo, falando que eles tinham capacidade notória e estão comprando produto físico fora do estado do Paraná. Além de burlar a lei de licitação, é um crime contra os empresários aqui do Paraná. Tem outras ainda. Aqui, ó, tem um gasto de R$245 mil contratados numa empresa de aço para estrutura metálica em Bragança Paulista. Eu tenho muito mais casos. Mas o que eu estou perguntando aqui? Como o governo do Paraná, no seu compliance propagandioso, não disponibiliza o contrato, as notas que eu tenho pedido aqui há mais de 60 dias, a gente foi pesquisar. E aqui, essas informações são do portal de transparência da própria FAPEC. Mas eu quero deixar claro aqui uma coisa. Pode ser que eu esteja equivocado. Pode ser que as informações aqui foram mal alimentadas lá, ou tem uma interpretação da minha parte errada. Mas se tinha que comprar produto, por que não teve licitação por parte do estado do Paraná? Se tinha que comprar produto, por que não aqui do Paraná, das empresas paranaenses? Por que buscar serviços básicos encontrados em qualquer lugar do estado, fora do Paraná? Cadê a publicidade dessa nota fiscal? Hoje é o primeiro dia que eu estou entrando em detalhe mais técnico aqui nessa casa. Mas eu vou aprofundar esse debate aqui dentro. Qual o significado para um contrato de gestão, modernização, inovação, com metodologia, com instrumentos técnicos, com software, materiais gastos desse tipo aqui? Se tem essa relação, o governo apresente o porquê e justifique o porquê dessas notas nesses outros estados aqui. Será que o Paraná não tem nenhuma cooperativa agrícola capaz de fornecer produto aqui para o estado? Aliás, tem que explicar qual que é a relação de produto agrícola com a dispensa de licitação feita para modernizar e inovar o sistema de gestão de educação do Paraná e da Casa Civil. Porque o objeto aqui dos dois são esses. Aliás, é o objeto que tem disponível para se consultar. Porque o resto está mantido sob sigilo. Não está sendo entregue. Mesmo essa casa aqui aprovando o requerimento para entregar os documentos, não se entrega. Então, o que a gente pede? Que o governo do Paraná firme o compromisso feito aqui pela sua base política. Traga essas informações para a gente poder estudar. Segundo, que o Tribunal de Contas tome medidas concretas. Suspensão do contrato e também dos repasses, e instauração de tomadas de contas extraordinárias, conforme prevê o artigo 236 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Isso daqui não é um detalhe administrativo. Nós estamos falando de 133 milhões de reais contratados sem licitação e de um governo que mais uma vez foge da transparência, que não respeita os processos que a gente tem. E nós vamos aqui ficar cobrando esse processo da FAPEC. É incrível o que a gente está passando aqui. Hoje, deputados e deputadas, eu sei porque o governo do Paraná não manda cópia para cá. Porque não tem o que explicar. Hoje eu entendo porque mais de 60 dias no atraso de envio de informações. Não consegue explicar. Não consegue colocar o porquê que comprou, se comprou, 500 mil em produto agrícola no Mato Grosso, em Campo Grande. Por que contratou estrutura metálica em Bragança Paulista? Por que fez compra em material de construção em Santa Catarina? E o Investe Paraná? Tem um programa que chama de Investe Paraná. Se o próprio governo compra fora, imagine o seu povo. Governo deu subsídio financeiro. Governo fez um contrato, faz repasses milionários e nem sequer nesse contrato
obriga que se compre produtos paranaenses. Não tem isso. Não tem alguma consulta, nenhuma fundação, nem da UEM, nem da Udanespar, nem da UEL, se elas poderiam desenvolver esse serviço ou qual seria o preço que eles iam cobrar. E agora, o governo não responde à casa, à Assembleia. Isso não é omissão, é estratégia, porque sabe do problema político que está por trás desses contratos. É estratégia. O silêncio nessas horas diz muito. É isso que nós estamos vendo. Eu aguardo mais uma semana para não ter que trazer outras fotos como essa aqui no plenário e a gente ficar imaginando o que está acontecendo no Palácio do Iguaçu.